Oi para você que está aí do outro lado, sejam todas muito bem-vindas a mais uns minutinhos aqui comigo. Eu sou Lisiane e estou aqui hoje para ajudar você com algumas dicas bem interessantes de como passar a transição capilar. Eu já passei por uma transição, sei que não é nada fácil e essas dicas que eu vou dar me ajudaram bastante, então eu tenho certeza que elas serão muito úteis para você também. Eu não estou aqui levantando uma bandeira para que você faça uma transição capilar. Eu vou conversar aqui hoje com quem quer fazer uma transição, quem vai passar por isso, já está decidindo fazer isso. Não tenho nada contra quem pinta os cabelos, quer seguir pintando, não há problema nenhum com isso. Mas eu realmente quero aqui ajudar quem vai passar pela transição ou já está passando por ela. Eu vou dar aqui 3 dicas mais uma. Depois vocês vão entender por que eu estou me referindo a 3 mais uma, mas não adianta o vídeo não vai lá para o final, porque não vai adiantar muito. É um vídeo curto, são apenas 4 dicas, então me acompanha, fica comigo aqui até o final, porque até isso vai ajudar você a gravar melhor as dicas na mente, ter aí mais ou menos uma ordem das coisas, isso vai ajudar você também, ok? Então fica comigo e vamos lá! Dica número 1, tenha inspirações, tenha referências. Possivelmente você já faz isso porque você está assistindo esse vídeo, você assiste a vídeos, olha fotos, mas eu quero dar uma diquinha assim um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais no assunto para que você entenda a importância disso. Você deve olhar fotos, principalmente, vídeos também, é claro, mas vamos falar mais de fotos. Você deve olhar constantemente fotos de pessoas que você gostou do cabelo, pessoas que inspiram você, de cabelos que você achou lindo, para que essas fotos fiquem bem gravadas na sua memória. É importante que você veja fotos todos os dias, principalmente se você está no início desse período, é muito importante ter esse banco de dados. E é importante que esse banco de dados da sua memória esteja sempre sendo atualizado. Então siga pessoas no Instagram, veja fotos no Pinterest. Se não conhece, é um site, vou deixar aí para você ver, é um site que eu usei muito, é um site de fotos e vídeos, onde você pode, na busca, colocar lá o assunto que você quiser. Se você buscar por cabelos grisalhos, cabelos brancos, vai ter um monte de fotos lindas ali que você vai poder se inspirar. Mas faça isso todos os dias praticamente. Tire um tempinho para olhar fotos, muitas e muitas fotos. Por que eu digo isso? Por que é importante? Lembra daquela história que se a gente vai fazer uma prova e a gente não estudou, nós não vamos lembrar do que nós não estudamos? É a mesma coisa. Se você está ali desanimada na frente do espelho, olhando aquela raiz crescendo, e aí você pensa: será que eu vou conseguir? Será mesmo que isso é para mim? Você está ali cheio de dúvidas normais que surgem nesse período. Aí o que você vai fazer? Você vai lembrar dessas fotos que você viu, esses cabelos lindos que você gostou, que foi o que começou a inspirar você. E aí você vai recorrer a essa memória nesse momento e isso vai lhe ajudar. Porém, se você não tem um banco de dados atualizado, o seu cerebelo não vai poder puxar essas fotos de onde não tem. Ou se faz muito tempo que você viu as fotos e nunca mais você viu nada sobre isso, o seu cérebro vai puxar uma memória que já está gasta, que está lá muito apagadinha, não vai ser uma memória viva, não vai lhe ajudar o tanto quanto poderia nesse momento. Então é muito importante que você mantenha a sua mente aí com essas imagens bastante vivas na sua memória. Vai ser muito útil nesse momento que bate o desespero. Dica número 2, não seja negativa. Sim, sabe aquele pensamento que começa, a gente pensa, por exemplo, assim: e se eu fico 4, 5, 6 meses sem pintar o cabelo e lá adiante eu começo a me olhar e começo a desistir, não tenho força para continuar, daí eu passei todo esse período passando vergonha, com o cabelo com 2 cores ali, me odiando no espelho e eu desisto depois. E se eu faço toda a transição capilar, eu passo por todo esse processo que vai levar 1 ano e meio, e aí vai variar de pessoa para pessoa. O meu, por exemplo, levou mais tempo.
E chega lá no final, eu me olho com os cabelos grisalhos e eu não gosto de mim mesma desse jeito. E se você começar a ter esse tipo de pensamento, você vai desanimar, vai ser muito mais difícil passar pela transição. Então, seja positiva e seja leve com você mesmo. Sim, seja leve, porque não tem motivo para você ter medo, para você ter esses pensamentos. Por quê? Porque cabelo cresce. Até depois que a gente morre, o cabelo continua crescendo. Sim, seu cabelo sempre vai crescer. E você sempre vai ter a opção de mudar. Lembre-se que você está fazendo uma mudança de visual, é apenas aparência. É uma coisa importante, é claro, mas é uma coisa que você pode mudar a qualquer momento. E você não tem como saber se você vai gostar do resultado ou não, se você não passar por todo esse processo. Então comece o processo da transição sendo leve, com pensamentos muito leves, no sentido de que é apenas uma mudança, é uma experiência que eu vou fazer, eu posso mudar isso a qualquer momento. Seja no início, no meio ou no final da transição, eu posso mudar isso, mas eu tenho que passar por isso se eu quero saber como vai ficar. Então, não se sinta presa a alguma coisa, isso não vai ajudar você, ok? Dica número 3, foca no resultado. Isso é muito importante, isso ajuda muito realmente, foi uma das coisas que mais me ajudou, no sentido de imagine-se lá na frente com seu cabelo já todo grisalho, projete-se para o futuro, imagine como vai ficar. Aquelas fotos que você olhou, você viu que tem diferença de uma pessoa para outra, pode ser que o seu cabelo seja mais parelho, a distribuição dos fios, pode ser que você tenha mechas, você não sabe exatamente como vai ficar. Então você pode imaginar-se e essa curiosidade é o que vai ajudar você, é o que vai dar essa força que você precisa para continuar a transição. Eu lembro que eu tinha muita curiosidade. Logo que eu deixei o cabelo, começaram ali aqueles primeiros centímetros de raiz e eu ficava muito curiosa de saber qual era a quantidade exatamente de brancos que eu tinha. Quando a gente deixa ali a raiz, a gente já começa a ter uma noção sobre isso. Depois eu fui percebendo que eu tinha mechas mais largas na frente. E aí eu comecei a ter dúvidas se como essas mechas iam ficar depois com o cabelo longo, com todo ele branco, né? Todo ele grisalho, como que ficariam? Essa curiosidade me moveu a querer cada vez mais deixar, cada vez mais eu tinha ânsia de que crescesse para ver. Então, essa curiosidade nos impulsiona, ela nos ajuda a ter força de passar por esse momento que é bem complicadinho. Então, imagine-se, tire um tempinho para pensar e para imaginar como vai ser o seu cabelo. A partir das referências que você tem, e também de como está ali o seu crescimento, você tem como saber isso. E até eu quero aproveitar para falar uma coisa aqui. Caso você decida fazer mechas, fazer luzes para passar a transição, né, amenizar essa transição, como eu falei lá no meu primeiro vídeo, que foi o que eu fiz, não se preocupe, porque isso não vai atrapalhar esse análise que você vai fazer dos seus cabelos brancos que estão crescendo, ok? Lembre-se de que essas mechas você vai fazer no seu cabelo pintado, mas você vai fazer uma vez apenas as mechas, você não vai seguir fazendo mechas em cima dos seus brancos. Então, essas mechas elas vão começar a ficar para baixo junto com o seu cabelo pintado e você vai poder fazer a análise na raiz que está crescendo. É nesse cabelo que você vai ficar ali observando e vendo como ele vai ser. Então, fazer as mechas ou as luzes não atrapalha em nada no análise do crescimento, ok? Fique tranquila com respeito a isso. Bom, então digamos que você está aí nesses momentos de muita incerteza, de desânimo total, porque é uma coisa demorada, o que dificulta mais é essa questão do tempo e também de como fica a nossa aparência, né? Se olha no espelho lá, não tá gostando, você vai lembrar das dicas da Lizzie. A primeira, então, de ter bastante referências bem vivas na sua memória. Você vai lembrar da dica 2, de não ser negativa, de não começar a procurar problema onde não tem. Você vai ser leve com você mesmo, sabendo que isso pode ser mudado a qualquer momento. E na dica 3, você vai imaginar-se, você vai projetar-se para o futuro, imaginar o seu cabelo e ter essa curiosidade que vai alimentar essa sua vontade de deixar os cabelos grisalhos. Porém,
Digamos que você já está aí há 1, 2, 3 dias desanimada, você já fez as dicas, né, já exercitou aí a dica número 1, número 2, número 3 e nada disso adiantou. Você continua se sentindo desanimada. Então você vai partir para a dica 4. O que você vai fazer? Nada. Exatamente. Você não vai fazer nada. Sabe aquela brincadeira que a gente fala? De que se me dá muita vontade de trabalhar, eu vou para um cantinho e espero a vontade passar? É exatamente isso que você vai fazer. Se der muita vontade de passar a mão na tinta e sair tacando no cabelo, você vai para um cantinho e espera a vontade passar. Não faça nada precipitado. Por quê? Porque somos mulheres e mulher acorda cada dia com um ânimo diferente. Não é assim que acontece? Nossos hormônios, nossas emoções, nossos sentimentos são uma gangorra. Então não dá para, de repente, baseado em apenas uma semana que a gente não tá legal, às vezes até por outro motivo, né? Ou pode ser mesmo apenas com a aparência que você não tá se gostando ali, queria estar mais bonitinha e não tá, porque tá um cabelo estranho. Lembre-se de que é importante você dar tempo ao tempo. É importante você experimentar por um tempo esse processo. Tem que pensar que, de repente, na próxima semana, você pode acordar sentindo-se diferente, sentindo-se mais animada, mais corajosa, mais feliz consigo mesma e, de repente, aquilo tudo fica para trás. Agora, imagina se naquela semana que você não estava tão legal, você cedeu e passou uma tinta no cabelo. E aí você pôs tudo a perder, talvez 3, 4, 5 meses de crescimento capilar. Porque apenas naquele momento você não estava se sentindo bem. Isso pode acontecer. Então, não seja precipitada. Se der a louca, já fez tudo e ainda se não resolveu, se segura. Não faça nada, espere um pouco mais. Agora, é claro, se você nota que o tempo vai passando e essa vontade de voltar a pintar os cabelos, ela está crescendo, ela está ficando cada vez maior e a vontade de deixar os grisalhos está diminuindo, pode ser que não seja o momento para você fazer isso. Também não tem problema nenhum com isso. Lembra lá da dica 2? Seja leve, você não é obrigada a nada, você pode esperar e fazer isso mais adiante. Eu sei que tem mulheres que têm, por exemplo, 30 e poucos anos e já têm os cabelos grisalhos, como eu, no meu caso, começou muito cedo. E surge essa dúvida mesmo, será que eu já faço isso? Porque eu sou muito jovem para fazer isso. O que vai ajudar você a analisar o quão aborrecida você está com a rotina de ter que pintar sempre os cabelos e o quanto você se importa ou não de ter os cabelos grisalhos. Então tem algumas coisas aí que você vai ter que pesar e vai ter que ver. Mas lembre-se de que você não vai saber como vai ser o seu cabelo se você não fizer o processo todo, se você não deixar o seu cabelo trocar por completo, não tem como saber se você vai gostar ou não. E é claro, vai dar uma diferença bastante grande na sua aparência, principalmente se você tem um cabelo pintado todo de uma cor só. Deixar os grisalhos é como fazer luzes, ilumina a nossa face, ilumina a nossa aparência. E isso eu acho que é muito bom, principalmente para mulheres de 40 ou mais. Eu acho que dá uma iluminada no rosto que nos rejuvenesce até. Então lembre-se de que a sua aparência vai sim mudar, mas você só vai saber se você vai gostar ou não passando o processo todo. Compartilhe essas dicas com alguém que você acha que está precisando também desse ânimo, dessas diquinhas interessantes. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal para continuar me acompanhando, acione o sininho para que o YouTube avise você sempre que tiver vídeo novo. Eu agradeço por ficarem comigo até aqui, uma ótima transição capilar para você e até o próximo vídeo.